Isso eu aprendi com o guia turístico de Belo Horizonte. Indo para Belo Horizonte com alguns amigos, a gente foi visitar alguns lugares, principalmente ali no interior, perto ali de Brumadinho, Mariana, aqueles negócios todos, onde aconteceu aquelas tragédias todas. E nessa conversa com esse guia turístico, ele me conta então que ele tinha um negócio educativo muito interessante. E eu pergunto para ele, por que tu está fazendo então agora esse serviço com a gente? Se tu tem o teu negócio, não, é que tem épocas do meu negócio, como ele é voltado para a educação, o pessoal está de férias, o pessoal não está pensando nisso. Então eu tenho outros serviços que eu acabo fazendo para ter um faturamento. E isso mostrou algumas coisas que a maior parte dos empreendedores não conhecem. Primeiro, os seus negócios. Não conhece se o seu negócio é cíclico. Aquele homem sabia o ciclo do seu negócio. Ele sabia que em épocas do ano ele tinha menos movimento. Então ele tinha outros serviços para compor o faturamento do seu negócio. E provavelmente, mesmo que o seu negócio não seja cíclico, porque tem negócios que são de temporada, de veraneio, tem negócios que são de beleza, que no inverno, principalmente na região sul do Brasil, eles diminuem bastante a questão da procura, e outras áreas da beleza e saúde, o pessoal fica mais retraído, acaba gastando menos. Então, se você tem um negócio cíclico ou não, você precisa saber que o seu negócio ele tem estações e ele tem tempos. E você precisa aprender a lidar e ter um planejamento, e isso é planejamento de estratégia para o seu negócio. Beleza, eu sei que daqui a 2 semanas eu entro na parte do trimestre que o meu negócio não dá tanto dinheiro. Então eu preciso criar outras áreas, outros produtos, outros serviços aonde eu vou atuar para quê? Para que o meu negócio não sofra com faturamento baixo. Mas o que acontece? Por não fazer essa preparação, a maior parte dos empreendedores acabam se prejudicando os seus negócios. Por quê? Porque eles acabam não planejando isso. E aí tem meses, em alguns meses do ano, o faturamento fica bem abaixo. E isso aí queima a tua margem, isso te dá uma desestabilizada, isso te faz ficar preocupado, isso gera em ti um estresse e gera um estresse no negócio. E quando gera o estresse no negócio, acontece uma coisa. Um negócio estressado, ele vai produzir menos. Um negócio estressado vai ficar cada vez mais difícil de alcançar um faturamento. Então, por isso que existe o ciclo da falência. Já ouviu falar disso? Quando o negócio passa por momentos difíceis e não tem uma ação correta, existe um momento de estresse no negócio. E o estresse gera dano, gera perda, gera prejuízo. E aí a pessoa tenta, depois de uma outra forma, reaver depois que passou o período de estresse. Mas na realidade, tu precisa parar e analisar o período antes do estresse. Então, por isso que você precisa fazer uma coisa agora: analisar o seu negócio e ver dentro do seu negócio quais são os meses, as semanas do ano que é mais difícil a venda. E ali tu precisa criar um plano estratégico para isso. Anderson, eu não sei fazer isso. É simples. Você vai pegar todo o seu último ano e vai analisar. Ah, mas eu não tenho que analisar porque eu não anotei as coisas. Aí é um outro prejuízo. Tu entende que daí é o que eu falo do ciclo da falência? Porque daí tu não tem dados, tu não tem informações, e aí as coisas vão simplesmente despencando. E aí o seu negócio, em vez de estar crescendo, ele poderia estar crescendo, mas ele está regredindo, ele está se autodestruindo. Então, mas os meus concorrentes, eles passaram muito bem, parece que eles tinham mais vendas. Sim, porque provavelmente eles sabiam que naquela semana, naqueles dias, naquele mês ou naquele período do ano, eles iam passar por uma dificuldade, então eles se prepararam para isso. Então, isso é um planejamento estratégico. E isso você precisa fazer. Eu não sei fazer bem. Tu pode contratar pessoas que te ajudam. Eu sou uma delas. Através da mentoria o ano, eu te ajudo individualmente, a gente faz um mapeamento de todo o teu ano, de todas as coisas, e a gente estabelece um planejamento de contração para aquela época do ano. Então, tipo assim, vai ter uma época que eu vou vender menos, é normal, é padrão do mercado, então eu preciso me antecipar para gerar caixa antes e para que eu tenha estratégias para que eu dilua essa dificuldade ou esse prejuízo, podemos usar assim, em outras semanas, em outros meses. Então, tem que ser feito dessa forma, porque senão você vai padecer no seu negócio. Padecendo no seu negócio, o que vai acontecer contigo?
tu vai ter um momento de crise. E muitas vezes um ciclo ruim já para alguns empreendedores e empreendedoras é a maior crise do mundo, já fecha o negócio. Tem outros que aguentam 2, 3 ciclos ruins. Mas se você não tiver planejamento, não tem como aguentar muito tempo. Então, através da mentoria One eu posso te ajudar nisso. Eu não tenho condições hoje de fazer a mentoria One porque é um valor de investimento alto, mesmo que seja mentoria, acompanhamento semanal, mesmo que de bônus você ganha a criação de funis, a criação de planejamento estratégico para as redes sociais e você ganha também o tráfego pago para isso, para ter esses funis rodando. Então, vale muito a pena. Comparado ao que os outros oferecem no mercado, é de graça quase tudo isso. Mas, bem, não tem como, então você tem a mentoria Next, que é a mentoria em grupo, que você vai ter ali ao longo de um período, reuniões, então você vai pagar e ao longo daquele período vocês têm as reuniões semanais online em grupo. Você tem direito ao formulário de resposta, onde você vai mandar um formulário com as suas perguntas e nós vamos responder. E você ainda tem direito a 2 a 3 conversas individuais comigo no período do tempo que é da mentoria Next. Vale muito mais a pena, sai um valor bem abaixo do que é 10% na realidade do que é a mentoria One. Então, vale muito a pena. Eu não tenho dinheiro agora. Bem, tem os produtos e serviços para você fazer. Adquirir e ler, e ouvir, e ver e colocar em prática no seu negócio. Bem, para isso, você precisa fazer o seguinte, quem ficou até aqui comigo, eu vou mostrar como você vai fazer o passo a passo, tá? O passo a passo desse vídeo é para mostrar para você como fazer. E eu pensei que eu ia fazer um vídeo curto, agora já está com 7 minutos e eu estou fazendo ele na vertical. Isso aí, tem que melhorar essa questão, mas tá, beleza, vamos lá. O que tu faz? Primeiro, tu pega o teu negócio e analisa ele. Ele é cíclico? Ele é um negócio de beleza? Beleza, ele é cíclico. Então ele vai ter meses que ele vai produzir menos. O que você precisa para fazer para o outro ano já? Você tá no ciclo já que está voltando para o tempo mais quente do ano. Ainda falta um pouco aqui para o pessoal do sul, né, do Rio, principalmente eu que estou aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas falta ainda 1 mês e pouco ainda para vir o calor passar o friozão. Agora eu estou falando com você, está 12 graus. 12 graus. Mas o que tu vai fazer? Vai fazer um planejamento. Para quê? Para que tu entenda o que tu precisa ter para que, mesmo que tu viva um período ruim, o teu faturamento não fica ruim. Como assim? Beleza. No próximo ano, o que tu precisa ter para faturar muito, mesmo que tu esteja num período ruim? Precisa ter clientes, precisa ter leads, precisa ter mais produtos, mais serviços. Tu precisa ter uma base maior. Então você vai ter que trabalhar ao longo desses próximos meses nisso. O que acontece? Veio um movimento, só vai vivendo. Não é assim. Tem que ter um planejamento, tem que ter uma preparação, um passo a passo. E você fazendo isso, você vai conseguir. Então o que você precisa? Faz isso. Vê o que tu precisa. Então o que eu falo tem uma regra, a regra dos 3K. Se tu quer faturar no mínimo 10, 15, 20 mil reais por mês, tu tem que ter no mínimo 3 mil contatos no teu WhatsApp. De clientes ativos, inativos ou leads, pessoas que não ainda fecharam contigo. E tu precisa ter 10% de novos leads chegando. Então, se tu tem 3 mil, tu tem que ter todo mês 300 leads chegando. Então, tu vai ter um investimento de R$1.000 por mês para ter 300 leads. É a média que está o mercado, R$2 a R$3 de custo por conversa. Com isso, tu vai ter um faturamento mais do que de 20 mil reais. Pode ter certeza. Principalmente se a precificação estiver correta esse negócio. Então, como é que tu sabe de tudo isso, Anderson? É estratégia de mercado. Isso é uma coisa que não funciona para uma pessoa só, funciona para múltiplas pessoas. E o que tu precisa fazer agora? Agora, a coisa que tu precisa fazer é colocar em prática isso. Não sei como fazer tudo isso, me chama. Eu falo assim, quem paga a mentoria One ou a mentoria Next sai de graça. Por quê? Porque o retorno financeiro é incrível, é absurdo, tá? Então, me chama no inbox, ou se você está assistindo em outra coisa, tem um link abaixo para chamar no WhatsApp e a gente vai conversar. Sucesso para ti!